Meu nome é Gilberto Marangon, nasci em 26/11/1953, na cidade de Pirassununga. Vim para Corderópolis em agosto de 1963, então estou aqui há 57 para 58 anos. Vim para Corderópolis que o meu pai, na época, ele comprou aqui uma padaria, era a única padaria na cidade na época. Eu vim para cá com 9 anos, eu e mais os meus 4 irmãos. Então, foi um período difícil que meu pai enfrentou, porque éramos em 5, todos eles criança praticamente, e foi uma luta, foi uma batalha. Aos poucos nós fomos se adaptando na cidade, fomos trabalhando, lutando aí com a vida. Me lembro que quando eu vim aqui para Corderópolis, a padaria do meu pai era aqui na Toledo Barros, hoje é o Supermercado Dia. Me lembro que na época, onde é a prefeitura e o viaduto ali da antiga FEPASA, passando esse viaduto, nós não tínhamos nada, apenas a casa ali do Cássio Levi, né, na Santinha, e era só terra, só terra. Aqui no ginásio, aqui era uma chácara antigamente, então eu cresci com o município. E estou hoje na profissão, né, como educador físico, como um professor de educação física aposentado. Eu que gostava muito de esportes, né? Na época nós tínhamos aqui grandes jogos aí envolvendo equipes de expressão no município, como era o Juventus, o Brasil, o Cascalho. Joguei durante muito tempo no futebol amador da cidade, tentei o profissional, fiquei no Guarani de Campinas por 3 meses treinando. Como a dificuldade era grande naquela época em se profissionalizar, porque nós tínhamos dificuldade de transporte, não tinha a facilidade que tem hoje, e para que eu pudesse estar indo treinar no Guarani na época, eu ia de trem, voltava de trem, eu perdia muita aula. Eu estava cursando o ensino médio, e eu comecei a perder muita aula. E como a gente não tinha antigamente a liberdade que tem hoje de se relacionar, de conversar com a pessoa, antigamente a gente era eu vou usar uma palavra que não é bem essa, mas uma palavra de medo, que na verdade era respeito com os mais velhos. Então eu tive dificuldade em chegar no meu treinador, na época Zé Duarte, profissional, e falar da minha dificuldade de estar indo treinar. Eu acabei abandonando a minha tentativa, né, de ser um jogador profissional. E por gostar muito do esporte, eu fui me envolvendo no município, e tudo que tinha aqui na época, que antigamente era a Comissão Municipal de Esporte, eu comecei a fazer parte dela. Eu comecei a ser um voluntário. Isso na época do prefeito, do falecido José Alexandre Celotti. Trabalhei na comissão como um voluntário. Então, eu fui pegando gosto. E esse gosto pelo esporte fez com que eu fosse partir para a educação física. Eu fui cursar a faculdade de educação física
na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Eu entrei em 1972, me formei em 75 pela PUC de Campinas e até essa época eu trabalhava com o meu pai na padaria durante tarde, noite, muitas madrugadas. Quantas vezes eu saí do serviço de entregar pão na rua, que eu tinha um carrinho, um triciclo, e eu caminhava pela cidade toda entregando pão, e quando terminava aproximadamente 10, 15 para 6, o trem passava às 6 horas aqui. E eu saía correndo para pegar esse trem para ir para a faculdade. E mesmo depois de formado, em 1976, aí eu comecei a trabalhar como professor de educação física. Minha primeira escola foi em Sumaré, fiquei lá substituindo um professor. No ano seguinte, aí eu passei a trabalhar o ano todo. Em 1978, na cidade de Americana e Santa Bárbara, onde fiquei lá por 8 anos, dando aula nessas cidades e trabalhando também aqui no município de Cordeirópolis, quando eu fui contratado no dia 17 de fevereiro de 1979, onde fiquei, onde até hoje, né? Hoje, como comissionado, aposentei, acabei saindo, fiquei 2 anos fora da prefeitura, voltei, mas trabalhei muito tempo na prefeitura, durante 36 anos, 38, e hoje estou aqui na prefeitura como secretário. Fui diretor de esporte durante muito tempo, na época do Sr. Geraldo Butião, na época do Elias. Então, eu vivi e vivo até hoje o esporte. O esporte é a minha vida, minha paixão. Me aposentei pelo estado também. Comecei, como eu falei há pouco, em Santa Bárbara, Americana. Ingressei como efetivo na cidade de Limeira. Me transferi para Cordeirópolis, na Escola Levi. Da Escola Levi houve uma reestruturação pelo estado e eu fui transferido aqui para a Escola Jamil, onde há 12 anos eu me aposentei pela escola, pelo estado, na Escola Jamil. Estava falando há pouco aí pro pessoal que está aqui fazendo essa gravação. Quando eu ingressei na prefeitura, no dia 17 de fevereiro de 79, foi quando inaugurou o Centro de Lazer do Trabalhador. Eu acompanhei a construção daquela piscina e na inauguração do Centro de Lazer do Trabalhador, eu fui contratado como professor de Educação Física pela prefeitura. O primeiro professor de Educação Física da nossa prefeitura aqui de Cordeirópolis. Na época trabalhava com a natação, com a ginástica, com o voleibol, com o futsal. E também falei há pouco aqui para vocês da inauguração aqui do ginásio, que foi em outubro de 1988. E eu tenho foto até hoje do esqueleto dessa obra aqui, dessa referência na cidade, né, um cartão de visita, que é esse nosso ginásio de esportes, que foi inaugurado em 1988. Eu já graças a Deus, me considero uma pessoa realizada na profissão, por ter conquistado, né, muitos campeonatos aí. Uma coisa que é inédito na cidade, nós fomos a primeira equipe coletiva a conquistar um título em Jogos Regionais em 2010, na cidade de Americana, com a equipe de futsal,
Eu, como técnico, na época, nós fomos campeão dos Jogos Regionais invicto, sem sequer perder as 8 partidas que nós jogamos. Então, para mim, esse foi um feito que não sai da minha memória. Isso me trouxe muita alegria e, a partir daí, outros eventos, né? Chegamos a ser vice, terceiro colocado, cheguei a disputar troféu Piratininga pela Federação Paulista de Futsal. Então, trabalhei muito com o voleibol aqui, já trabalhei com o basquete, eu já fiz um pouco de tudo dentro do esporte aqui de nossa cidade. Nós fomos aí o pioneiro na criação da Olimpíada do Trabalhador, que nós, durante a nossa permanência, ela teve, não me recordo exatamente, mas 12 edições da Olimpíada. Me lembro também em ser pioneiro na realização do Campeonato Municipal de Futebol Varziano. Começou na nossa época, e o salão, eu não vou dizer que eu fui o pioneiro, mas na época lá na piscina do Cordeiro Clube, né? As pessoas aí da minha idade aí vai lembrar perfeitamente. Grandes eventos lá. Inclusive a primeira abertura em evento esportivo foi feito pela gente lá na piscina do Cordeiro Clube. Foi um feito que está na memória de muitas pessoas até hoje. Nós fizemos uma abertura muito bonita, com fogos, com tocha, com pira, com desfile das equipes, e a partir daí passou a todos os eventos da prefeitura esportivo a ter as suas aberturas, como teve no Campeonato Varziano, no Campo do Brasil, aqui várias vezes na abertura do Campeonato de Futsal. E aí, com a criação da Olimpíada do Trabalhador, aí passamos a fazer essas aberturas, que era muito importante, era um evento esportivo que muita gente comenta até hoje. Inclusive ontem, né, assistindo aí a live do prefeito e o Fernando Nardini, né, foi comentado a respeito da Olimpíada do Trabalhador. Muita gente com saudade dela. E que com certeza ainda é o sonho dessa Olimpíada estar voltando. Agora, você pode falar por que parou? Não sei o motivo pelo qual parou. Porque quando você assumiu a secretaria há 3 anos, você não retornou com ela. É uma resposta simples. No passado, na Olimpíada, nós tínhamos 10, 12 modalidades esportivas. E essas modalidades, com o tempo, ela deixou de ser trabalhada no município. E por deixar de ser trabalhada, nós perdemos muitos adeptos da dama, do xadrez, talvez aí até mesmo do atletismo. Muitas modalidades deixou de existir. Então, para que essa Olimpíada volte, é necessário que se faça novamente um trabalho como está sendo feito, de base, investindo na base, que é a base que vai ser o futuro aí do esporte da nossa cidade. O adulto é importante, o campeonato, os campeonatos municipais é importante, mas o investimento na base é muito importante. Tanto é importante que nós temos aí a escolinha de futebol, de futsal, de futsal feminino. Hoje nós temos aqui dentro da secretaria o Kung Fu, Jiu-Jitsu, a luta de braço, a ginástica artística, com crianças aí de 5 a 10 anos. Então tudo isso é um trabalho que nós vamos colher o fruto lá na frente. Falo também com muita alegria do que
na atual administração, nós conseguimos resgatar alguns polos aí que estavam praticamente abandonados, como o Centro Esportivo lá do Jardim Eldorado, que nós fizemos uma boa melhoria, reativamos o polo. Hoje nós temos atividade lá, como também lá no Centro Esportivo Elias Abronçade, no Jardim Progresso, que também nós temos atividade. Então, eu falo do esporte com muito orgulho, com muito orgulho. Sabemos que temos muita coisa para fazer ainda, muita coisa para fazer. E talvez essa cobrança minha constante, talvez seja lá pelo meu passado, pela dificuldade que eu encontrei na minha vida, na minha juventude, para ser um profissional de educação física. A luta para eu conseguir estudar, a dificuldade que era financeira também, que fazia com que a gente tinha que trabalhar para poder estar estudando, e a dificuldade que a gente passou faz com que hoje a gente volte ao passado, e através do passado é que a gente vai conquistando aquilo que a gente sempre almeja no futuro. Sei também que falta muita coisa aí para que a gente possa realmente estar fazendo ainda em prol do esporte de nossa cidade. Eu tenho muitas histórias para contar, né? Eu estou com o Joe aqui, o Joe, um ex-aluno meu, e ele relata vários momentos dentro da sala de aula, até mesmo na quadra, e a respeito, né, da minha pessoa. E muitas pessoas que eu encontro aí, meus ex-alunos, eles narram momentos e situações que na época pode ser que eles colocavam como, não me enxergavam como um conselho, vamos dizer, que eu estaria dando para eles, que a gente tinha que lutar, que a gente tinha que batalhar, que a gente tinha que estudar, que a vida não era aquilo que eles estavam vivenciando na escola, e que lá fora ia encontrar muita dificuldade. A vida, ela cobra muito da gente lá fora. Então, várias situações que eu colocava para eles, até muitas vezes nem aula dava. Eles ficavam bravos. E hoje é só sermão. Hoje a aula inteira é de sermão. Por que sermão? Porque eu não admitia na minha aula, por exemplo, um aluno de calça jeans. Eu não admitia na minha aula um aluno de chinelo. Entende? Então, era uma luta constante, né, para fazer com que eles viessem, né, com uma outra roupa de atividade física. Até porque as aulas regulares, português, matemática, história, era no mesmo o período da atividade física. E eles questionavam. Questionavam muito eu também, porque eles queriam jogar bola. Eles iam, hoje, até hoje, muitos veem a educação física na escola como futebol. E educação física não é futebol. Educação física é qualidade de vida. Educação física vai cuidar, vai ajudar na sua formação física. Nós estamos trabalhando com o seu corpo, com o seu organismo. Então, precisa de muito cuidado para lidar com o seu organismo. Então, tive várias passagens. Encontro com vários alunos hoje, chefe de família, senhoras, mãe, e que vêm falar com a gente, cumprimentar a gente, relembrar o passado, daquilo que a gente vivenciava e que hoje, né? Muitos falam, se eu pudesse voltar ao passado, se eu pudesse começar tudo de novo, como seria diferente. Só que tudo isso a gente colocava em sala de aula, em prática, para que realmente eles tomassem consciência daquilo que realmente é a vida. Então, hoje tenho uma família, né? Tenho 2 filhos, de 35 e 34 anos, o André e o Rafael, a minha esposa, né, a Leila Ciculin,
Infelizmente, perdi meu pai há 2 anos e meio. Eu tenho a minha mãe com 91 anos, debilitada, mas, graças a Deus, ainda viva. Não é saudável. Tenho mais 4 irmãos, né? Eu tenho um irmão, com muito orgulho eu falo dele, médico. Tenho 2 irmãs, professora, Arlete e a Sônia. O Joe acho que teve aula com a Arlete, com a Sônia, matemática e português. Tem o Dinho, né? Que ele é o chefe da vigilância sanitária, também meu irmão. E estou aqui em Cordeiró, volto a falar, há 58 anos. E espero, né, ficar muito mais, se Deus quiser, que Deus me dê saúde, para que eu continue aí a minha jornada. Então, agradeço a oportunidade e se deixei de falar alguma coisa ou se falei demais, peço aí desculpa. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E principalmente de estar aqui, ó, sentado aqui dentro desse ginásio. Esse ginásio municipal que eu acompanhei ele passo a passo. 88, 98, 2000, 32 anos agora em outubro de existência. E olha que beleza, olha que estrutura, olha que cartão de visita, olha que conservado, olha que cuidado que a gente tem com o patrimônio que é público. E por ser público, é do povo. E a gente procura fazer aquilo que é melhor para a comunidade, em benefício dela própria, como os outros polos, que a preocupação minha hoje, né, como secretário de esportes, não sei se eu falei, hoje, como secretário, a minha preocupação é com todos os ambientes aí, que desenvolve aí o esporte de nossa cidade. E falando, né, para eu finalizar, que o esporte é qualidade de vida, o esporte é saúde, ele é vida. Se todo mundo, né, vamos falar, fizesse alguma atividade física, hoje os hospitais, né, não estariam, né, toda hora com pessoas com os seus problemas de saúde. Hoje você vai no médico e ele fala, faz atividade física, faz musculação, faz uma hidro, faz uma caminhada, faz uma atividade. Isso vai fazer com que você tenha qualidade de vida, e qualidade de vida é saúde. E a saúde você consegue através do esporte, da sua vida ativa.